Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Senhor nosso Deus, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a existência de Deus é algo que nos foi revelado, sabemos, por nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela é alcançável também pela luz da razão. A existência de Deus não é uma mera quimera humana, não é meramente uma imaginação. A existência de Deus é uma necessidade ontológica. Poderíamos tomar várias vias para chegar a esta conclusão, mas gostaria hoje, nesta noite, de tomar apenas duas. A primeira trata-se da causalidade. Para que o universo exista, é necessário que haja um motor imóvel que impulsiona toda a criação, que põe a criação em movimento. Olhando somente para a nossa existência, para que nós venhamos a existir, os nossos pais tiveram de nos dar a vida. Para que os nossos pais existissem, os pais deles deveriam oferecer-lhes a vida. E assim, se formos infinitamente para trás, chegaremos a um casal que deu início a tudo e a todos os seres humanos. A esses nós, pela fé, chamamos Adão e Eva. Mas é necessário que dois homens... Quer dizer, isso tem ficado comum hoje, mas não é possível. Um homem e uma mulher é necessário que tenha dado início a toda a raça humana. Mas para que eles pudessem dar início, era preciso ter possibilidade de vida. Alguns dizem que nós viemos do macaco. Uma criancinha perguntou: papai, de onde nós viemos? Nós viemos do macaco. O menino, não contente, foi perguntar para a mãe: mamãe, de onde nós viemos? Deus nos criou, filho. Mas o papai disse que nós viemos do macaco. Não, a minha parte veio de Deus. A do seu pai, eu não me interesso de onde eles vieram. Bobagem isso. É só para ver se vocês estavam atentos. Uma piadinha tonta. Mas para que esses tivessem a possibilidade de vida, se teve evolução ou não, para nós isso não importa. O que sabemos é que para que toda a raça humana tenha existência, era necessário que um casal tenha dado a possibilidade disso. Assim também, para que eles tivessem vida, era necessário que tivessem as condições necessárias. Oxigênio, era necessário que houvesse comida, era necessária a água. E assim, como foi que se formou? Não, nós viemos de um Big Bang que explodiu e começou a existir todas as coisas. Vocês sabem que se o planeta Terra, dentro de todo o nosso sistema solar, se ele estivesse um pouquinho para frente, não teria vida. O Sol queimaria toda a nossa camada de ozônio, nós enfrentaríamos o efeito estufa e morreríamos. E se estivesse um pouquinho para trás, nós também não teríamos vida, porque não teríamos o calor necessário para que a vida pudesse existir.
um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, não haveria possibilidade de vida nesse planeta. E quem é que causou tudo isso? Podemos falar Big Bang, mas até mesmo nesta teoria, naquele condensado de energia e de matéria, de luz, houve um clique, a partir do qual tudo começou a existir. Bem, a esse nós chamamos de motor imóvel, o clique. Alguém precisou mexer naquela matéria condensada para que tudo começasse a existir e possibilitasse a vida para nós. Há necessidade de uma causa incausada, um motor que é imóvel e que dá origem a todas as coisas. É a primeira via para conseguirmos contemplar a necessidade da existência de Deus. A existência de Deus não é uma quimera, mas é uma necessidade. É preciso que haja um motor imóvel que põe tudo em movimento para que haja possibilidade de vida. Depois, gostaria de tomar a via da inteligência. Imaginem vocês, cada um aqui, pegássemos um tijolinho e jogássemos o tijolinho para cima. Qual é a possibilidade de todos os tijolos que nós jogássemos para o alto cair ordenadamente onde eles estão? Nenhuma possibilidade. O que é que fez com que os tijolos ficassem no seu devido lugar? Uma inteligência que colocou ordem em todas as coisas. Sem a inteligência, esse prédio cairia. Os tijolos não bastam. Aqui nós podemos refutar a possibilidade do acaso. Não, a vida humana foi um acaso. Mas que acaso? Não, nós somos muito sortudos. Eu não gosto de pensar em acaso, eu prefiro pensar na inteligência que operou todo o universo. Até o nosso corpo. O nosso coração está entre os pulmões, onde há uma troca de gás carbônico pelo oxigênio. E ali os pulmões sintetizam tudo, mandam para o coração manda oxigênio para todos os lugares do nosso corpo. Há uma inteligência arquitetônica, orgânica, para que pudéssemos existir. Outra vez, se o coração estivesse um pouquinho para a direita, não funcionaria. Estivesse mais à esquerda, o pulmão seria ineficiente. Ele está ali, no lugar preciso. Foi uma inteligência que está além de todas as coisas criadas, que deu a origem ao nosso corpo e a todo o universo. É muito interessante notar que as regras que conduzem, as leis que regem o micro, o nosso átomo lá, que a gente nem consegue enxergar, são exatamente as mesmas leis que regem o universo, os planetas, as estrelas e tudo o que nós podemos enxergar. Há uma inteligência que fez tudo isso. Não é fruto do acaso. Foi esse motor imóvel, inteligente, que deu origem a todas as coisas criadas. Percebam, é necessária a existência de Deus. É uma necessidade ontológica. Não enxerga quem não tem muita inteligência. Porque tem gente que se acha muito inteligente. Tem alguns até que têm pós-doutorado. Mas é uma porta, porque não consegue enxergar o óbvio. A existência de Deus é uma necessidade. Agora, vejam, sabendo disso, os homens ao longo de todos os tempos começaram a procurar a Deus. Os gregos, os egípcios, os deuses dos egípcios eram interessantes. Eles tinham cabeça de gente, cabeça de gato, corpo de gente. Os deuses que os egípcios estavam tentando enxergar. Os gregos também imaginavam o deus do trovão, o deus do tempo, e eles brigavam entre si. E é impossível que um panteão continue em pé se não há uma unidade. O politeísmo é impossível de existir.
Mas enfim, os homens foram tentando encontrar a Deus, até que Deus escolheu para ele um povo, o povo de Israel, e chamou Moisés. Quem é? Eu sou Moisés, basta, conduz esse povo. E aquele povo foi vendo as maravilhas sendo operadas. Chegada a plenitude dos tempos, o próprio Deus se fez pessoa, habitou entre nós, caminhou entre nós, nos amou com o coração de carne, e Ele nos revelou todas as coisas e nos revelou quem é Deus. Chamai Deus por Pai. Eu e o Pai somos um. Eu vou enviar para vós um outro Paráclito. É bom que eu vá, porque virá um outro advogado, o Espírito Santo. No dia de Pentecostes recebemos o Espírito Santo, o dom de Deus. E por causa do Espírito que nos foi enviado por Jesus, é que nós podemos compreender a existência de Deus. Jesus nos revelou que Deus é um e não há outro: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus era uma coisa maravilhosa e nós confiamos naquilo que Ele disse, e Ele nos revelou o Pai. Não foi uma tentativa humana. Nós conseguimos chegar à existência de Deus. Deus existe. Agora, como Deus realmente é, foi só Jesus quem nos revelou. E se pensarmos um pouquinho na Santíssima Trindade, chegaremos a essa conclusão. De fato, o Espírito, o nosso Deus, devia mesmo ser trino. Imaginem, nós podemos, vou tentar contemplar esta maravilha que é Deus. Imaginem que nós temos uma imagem de nós mesmos. Quando nós olhamos no espelho, vemos lá uma pessoa. Alguns mais bonitos que outros, mas todos se enxergam. Mas essa é uma imagem material. Mas existe uma imagem que é imaterial, que nós temos de nós mesmos. Alguns se acham mais bonitos do que realmente são, outros mais inteligentes do que realmente são, outros são muito orgulhosos porque acham que são melhores do que todos os outros, mais do que realmente são. Então veja, nós temos uma imagem de nós mesmos, e algumas vezes imperfeita, porque somos atacados pelo pecado original, e nós somos tendidos a nos considerar mais do que aquilo que realmente somos, por causa do pecado do orgulho. Agora, imaginem que Deus, na eternidade, o Pai, debruçando sobre si, porque Deus é a inteligência absoluta e eterna, desde toda a eternidade, o Pai, quando pensou sobre si, criou uma imagem, mas essa imagem era tão real e verdadeira que estava além dele, porque Deus é onipotente, sumamente bom, eterno, a majestade, a glória. Quando o Pai debruça-se sobre si, gera uma imagem, mas essa imagem é tão real e verdadeira que trata-se de uma outra pessoa. Essa imagem que é gerada, esse ser que é gerado, é o Filho, o Pai e o Filho. E quando o Pai vê esse ser que dele brotou, dele foi gerado, ele não tem erro. Nós podemos não gostar de nós. Alguns queriam ser diferentes, outros não. E alguns se gostam, outros não. Mas em Deus, essa imagem era tão real, verdadeira, que Ele se amou perfeitamente, e aquela imagem que foi gerada, aquele ser que foi gerado, voltando-se para o Pai, também se atraía tão verdadeiramente que dos dois brotou um amor verdadeiro, real, eterno, majestático e tão grandioso que era uma outra pessoa.
Assim é Deus. O Pai que se vê no Filho, o Filho que se vê no Pai, e os dois que se amam, que procede do Pai e do Filho, é o Espírito Santo. É uma realidade, um mistério, um só Deus, uma única substância, um único ser, mas três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem foi que morreu na cruz? Deus. O Pai? Não. Foi o Filho. Quem que estava lá e entregou o seu sangue até o fim? Quem assumiu a natureza humana? O Filho. Óbvio que o Pai e o Espírito estavam juntos, mas quem foi para a cruz foi o Filho. Quem é que atua na igreja? É verdade, nós temos a presença real de nosso Senhor Jesus, mas quem atua na igreja é o Espírito Santo. Quem é que nos santifica? É o Espírito. Quem é que nos ilumina? É o Espírito. Quem é que nos aquece para encontrar a Deus? É o Espírito. É óbvio, Jesus, Deus, Filho e o Pai estão juntos, porque eles não se separam, mas são três pessoas sem mistura nem confusão, que formam um único e o mesmo Deus. Meus filhos, é impossível criar uma coisa dessa. É Jesus, nosso Senhor, que se revela. Agora, quando nós viemos à missa, o que é que nós viemos fazer? Prestar culto, prestar adoração, reconhecer a majestade de Deus. Quando viemos à missa, viemos para adorar o único Deus verdadeiro, e não há outro. Todas as outras concepções de Deus são tentativas humanas de tentar enxergar a Deus, mas é tentativa humana. Algumas outras tentativas são as imagens, as idolatrias que são nos propostas pelo demônio. Católico é o único povo que adora realmente ao único Deus verdadeiro. E acabou. Padre, mas não importa, todas as religiões são boas. Se todas as religiões são boas, então nenhuma é. Mas se é tudo boa, então nenhuma existe. Nós notamos que há diferenças entre nós. Há pessoas melhores do que outras, pessoas mais inteligentes do que outras, pessoas mais generosas do que outras. Assim também com as religiões. Há religiões que são melhores do que outras. Há religião que vê a Deus verdadeiramente e outras que vê a Deus embaçado. Quem vê a Deus realmente somos nós, não porque nós temos capacidade, mas porque Jesus nos revelou. Jesus se mostrou a nós. Católico que vai na Umbanda, meu Deus, está indo adorar o demônio, está indo adorar deuses falsos e estranhos. Não dá para ser católico e umbandista. Tratam-se de deuses distintos, e aqueles, desconfio, trata-se de enganação do demônio. Católico e espírita, não dá. No espiritismo nem Deus existe. É a pessoa que vai reencarnando, pagando aquilo que fez de errado na vida anterior e vai chegando ao nirvana, tal como os budistas. Nem Deus existe. Não dá para ser católico e espírita, porque o espírita não adora a Deus. Não dá para misturar as religiões, porque são deuses falsos. O único Deus verdadeiro é o que foi revelado por nosso Senhor Jesus. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus. Se quiseres conhecer ao Pai, ninguém vai ao Pai senão por mim. E não há outra possibilidade. Não tem como colocar Jesus, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo ao lado dos falsos deuses. Isso é idolatria. Nós somos o povo escolhido por Deus para prestar-lhe o único e verdadeiro culto. Não sei se vocês já perceberam na oração eucarística,
O padre não fala com o povo. Eu estou aqui de frente para vocês, mas eu não estou falando com vocês na missa. Eu falo com o Pai, porque eu faço às vezes de Jesus e só posso fazer na força do Espírito Santo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Nós falamos o tempo todo com o Pai, porque aqui na missa prestamos o culto verdadeiro ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Todo o resto é engano, ilusão, mentira, artimanha do demônio. Todo o resto é meramente falsidade. Possamos nós adorar verdadeiramente ao único Deus verdadeiro. Que o Senhor Deus se agrade conosco. Que o Senhor Deus se agrade com o nosso culto. E o culto que Deus prefere é o culto do coração. Uma vida real, uma vida honesta. Que possamos, com todas as forças, e ajudados, aliás, por Ele, prestar-lhe o devido culto. E a cada ano reafirmar: é necessário que haja Deus. E o Deus único e verdadeiro é a Santíssima Trindade. Um só Deus, mas 3 pessoas, sem mistura nem confusão: o Pai e o Filho e o Espírito Santo. E todo o restante é mentira, ilusão, tentativa humana de conhecer a Deus. Mas só conhece a Deus quem está na Santa Igreja Católica. Manifestemos hoje, com muita piedade, a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,